Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso já tradicional encontro semanal aqui no nosso canal da Numerologia e do Desenvolvimento Pessoal, um canal que eu criei especialmente para pessoas inteligentes como você, e aqui no nosso canal nós falamos de qualquer assunto que sirva para enriquecer as nossas vidas de alguma forma. E nesse vídeo de hoje nós vamos descobrir o que a sua assinatura pode nos revelar, o que ela pode nos revelar sobre você e sobre a sua personalidade. Será que uma simples assinatura pode mesmo dizer alguma coisa sobre alguém? Vamos descobrir? Dizem que uma imagem vale muito mais que 1000 palavras, mas um parágrafo escrito à mão, às vezes uma simples assinatura, pode valer ainda mais. Existe uma ciência, ciência de verdade, que se chama grafologia. Muitos já devem ter ouvido falar sobre a grafologia, principalmente aí nos filmes. Nós vemos muitas análises de textos no meio de toda aquela trama, mas para quem nunca ouviu falar, a grafologia analisa a caligrafia das pessoas. A maneira como alguém escreve é muito particular, e a maneira como a escrita flui, o formato das letras, a inclinação, a velocidade com que a pessoa assina e até a legibilidade formam um conjunto único, tão único e pessoal quanto a nossa impressão digital. Só que, diferentemente da nossa impressão digital, que serve apenas para identificar pessoas, a escrita é principalmente uma das características muito marcantes, Inclusive, quando nós consideramos a assinatura de uma pessoa, ela pode nos revelar muitas coisas. E a grafologia pode ser aplicada, e é aplicada em muitas áreas, tem muitos usos reconhecidamente comprovados, inclusive em questões forenses. E eu quero até aproveitar para deixar bem claro que a análise grafológica de assinatura não tem absolutamente nada a ver, nenhuma relação com a numerologia. Tá? A numerologia é uma coisa, a análise grafológica de personalidade pela assinatura é outra coisa, tá? Que não pode ser confundido, tá? Mas podem ser utilizados juntos, A grafologia com a numerologia pode servir como um orientador, se eu souber usar, claro, e achar necessário para se ter uma análise mais precisa do perfil da pessoa, junto com outras ferramentas também, mas é uma independente da outra. Tá? A análise grafológica da assinatura, assim como a numerologia, ajuda a pessoa a conhecer os seus pontos fortes, as suas fraquezas, os seus medos mais íntimos e também os seus mecanismos de defesa, aquelas barreiras de proteção, os firewalls, como eu gosto de dizer, que nós colocamos aí para filtrar a imagem que as pessoas fazem a nosso respeito, Mas entenda que muitas coisas que nós fazemos, atitudes comportamentais, nós fazemos involuntariamente. E na maioria das vezes simplesmente fazemos certas coisas aí, temos certas atitudes que nem imaginamos porque nós estamos fazendo, São reações aí que simplesmente nós temos. E é por isso que a grafologia, quando associada com a numerologia, também é um instrumento muito importante para o desenvolvimento pessoal, E eu mesmo uso a grafologia, inclusive, quando nós desenvolvemos o projeto de vida das pessoas aí para ajudar a pessoa a compreender e remover os bloqueios mentais e ajuda a ver a vida de outra forma, As coisas sob um novo ponto de vista. E, obviamente, nos ajuda a obter um melhor desempenho e alcançar o sucesso com muito mais facilidade. Uma das grandes vantagens da análise grafológica de assinatura é que ela nos permite entender o estado psicológico, aquilo que se passa na cabeça da pessoa naquele momento. Se você reparar bem, se você souber, obviamente, analisar, você vai reparar que a sua assinatura, por mais que você a repita, ela nunca é exatamente igual a outra. A assinatura não é um simples rabisco que nós usamos para identificar legalmente uma pessoa. Ela vai muito além disso. Quando nós damos um autógrafo, nós fazemos uma assinatura de próprio punho, ou simplesmente quando nós escrevemos o nosso nome, ficam registrados ali todos os nossos principais traços de temperamento, assim também como ficam registrados nossos medos, as nossas ambições secretas. Então, se o seu medo era de alguém falsificar a assinatura para cometer alguma trapaça, essa é a menor das suas preocupações, porque através da sua assinatura e da sua escrita você revela e torna público a sua intimidade. Inclusive, eu vou te dar uma dica, empresas de RH, elas usam muito a grafologia na gestão de recursos humanos, em processos seletivos e também no desenvolvimento de carreira das pessoas. Eles usam a sua escrita para minimizar os riscos de contratação ou até mesmo para te dar uma melhor direção na sua carreira. Porque você acha aí que muitas empresas de RH
de recrutamento pedem geralmente que junto com o seu currículo você envie uma carta de apresentação escrita com o próprio punho, né? Porque são saudosistas, porque eles gostam de sofrer decifrando caligrafia quase ilegível, desculpe, de muitas pessoas. Não é nada disso, né? Eles nem leem a carta, na verdade. Na realidade, eles pouco se importam com o que você escreveu sobre você nela, né? Até porque cá entre nós eu acredito que ninguém contaria seus defeitos, revelaria os seus segredos aí em uma carta de apresentação quando você está se procurando um emprego, né? Os selecionadores literalmente leem nas entrelinhas, eles leem a sua personalidade pela sua letra, pela sua caligrafia, não pelas frases lisonjeiras aí que você vai escrever sobre si mesmo, né? Mas de qualquer forma, a grafologia é cada vez mais usada na seleção de pessoas, coaching de carreira, na construção de equipes em empresas e em muitas outras áreas aí, né? Até na formação de sociedades a grafologia ajuda e ajuda muito, tá? Mas eu sei que o que você quer mesmo é saber como isso tudo pode ajudar na sua vida pessoal, nas suas realizações pessoal, a entender melhor as pessoas, né? E eu costumo brincar que se você se perguntar quem você é, você não vai saber responder corretamente, né? E se você perguntar ao seu marido, à sua esposa, aos seus filhos, pais, quem você é, eles provavelmente saberão responder com mais conhecimento até do que você, mas sem muita precisão, né? Porque é o ponto de vista pessoal deles. Mas se você observar a assinatura de alguém, e se você analisar essa assinatura, ela com certeza vai te fornecer muitas informações aí valiosíssimas, né? O que se examina, o que nós devemos procurar quando analisamos uma assinatura de uma pessoa, então, né? O que nós vamos verificar nessa assinatura. E uma das primeiras pistas que nós procuramos em uma assinatura é o tamanho das letras, né? Se você analisar o tamanho das letras e a geometria das letras, né? Se é mais estreita, mais larga, se é mais arredondado, tudo isso pode revelar já de cara como alguém se relaciona, né? Se ele é mais introvertido, mais extrovertido, e juntando com outros sinais, né? Vamos dizer assim, nós podemos entender o jeito que a pessoa pensa, né? O jeito que ela age, até mesmo como ela se sente naquele momento, como ela se relaciona consigo mesmo e também com as outras pessoas, né? As letras grandes revelam um certo individualismo, a valorização do eu, tá? Não do ego, do eu, tá? A pessoa tem uma forte imagem de si mesma, ela é firme nas suas ideias e ao mesmo tempo pode revelar aí um certo exibicionismo, né? Aquele desejo de ser o centro das atenções, de se supervalorizar, né? Aquela pessoa que tem uma necessidade de ser vista, né? De se sentir admirada, reconhecida. Já quando as letras são medianas, né, médias, vamos dizer assim, nós podemos perceber que é uma pessoa mais disciplinada, mais responsável. E geralmente pessoas que escrevem com letras de um tamanho mediano são mais focadas, elas possuem uma boa capacidade de concentração, né, e são também mais reservadas, menos vaidosas, mais equilibradas, vamos dizer assim, né. Já por outro lado, pessoas que usam letras pequenas na escrita são mais introspectivas, né? Às vezes misteriosas. São aquelas pessoas que possuem um certo receio de revelar as coisas, né? De se abrir para os outros, de compartilhar as ideias. E geralmente elas são mais desconfiadas, né? Têm uma certa dificuldade para confiar, ou sei, talvez fosse mais correto dizer, demoram mais para confiar nas pessoas, né? Mas são pessoas que normalmente são muito objetivas, né? São mais sérias, são mais autodisciplinadas e podem ser muito críticas consigo mesmo, mas também são muito tolerantes aí com as outras pessoas, elas sabem respeitar as limitações e o espaço das outras pessoas. E apesar de serem extremamente observadoras, elas sabem respeitar a personalidade alheia principalmente, né? E eu só quero abrir um parênteses aqui, inclusive, para deixar bem claro que na grafologia, um signo, tá? O signo é uma letra isolada, né? Signos são as letras, eles não significam absolutamente nada sozinhos, tá? Assim como na numerologia, um número isolado também não tem lá grande informação a te oferecer, tá? Na grafologia é a mesma coisa, né? Temos que analisar o contexto, né? Temos que analisar a combinação de cada um dos signos para que se possa realmente chegar a um resultado coerente e um resultado preciso, né? Um outro detalhe importante que nós não podemos ignorar de forma alguma é que a escrita vai se modificando com a idade, né? À medida que nós envelhecemos, nós vamos mudando a maneira como nós escrevemos. E melhor dizendo, né, até como nós grafamos as letras, né? Cada pessoa tem seu tipo de letra, então a análise varia muito de pessoa para pessoa, né? Mas
como nós já falamos aí de assinatura, né? O que a assinatura nos revela, o que nós podemos saber só de bater o olho na assinatura de alguém, né? Antes disso, deixa eu só contar uma novidade em primeira mão aqui para você, tá? Depois de tantos pedidos, o Sagrado e Secreto, que está aqui, tá? Sagrado e Secreto da Gematria, a numerologia, tudo é explicado em números, está oficialmente publicado, é um livro físico, né? E eu quero te convidar para dar uma olhadinha no link que está aí na descrição desse vídeo. Vai lá conhecer, não é mais um e-book, é um livro, tá? Tá aqui em tamanho padrão 16 por 23, com mais de 300 páginas, 348 para ser mais preciso, tá? E você vai fazer uma verdadeira viagem no tempo, desde os primeiros conceitos rudimentares da numerologia até a visão de entendimento científico, né, que nós temos hoje sobre a numerologia. Então assiste o vídeo aqui e depois vai lá conhecer. É uma literatura inédita, tá, que resume toda a minha pesquisa e trabalho de investigação de mais de 25 anos que eu coloquei aí agora à disposição de vocês nesse livro, certo? Mas voltando aqui ao nosso assunto, sempre que nós analisamos uma assinatura, né, uma das primeiras coisas que nós devemos observar é a forma como uma pessoa escreve o nome. Mas exatamente aí como o nome está escrito dentro da assinatura, né, seria mais correto dizer. Existem pessoas que escrevem o nome completo, algumas preferem simplesmente abreviar o nome ou parte dele, enquanto as pessoas aí omitem parte do nome, até mesmo o nome todo às vezes, né? E aqui algumas variações que dependem de caso a caso e devem ser consideradas. Tá? Quando alguém escreve um nome por completo, por exemplo, ela pode ser uma indicação de que a pessoa tem uma boa aceitação de si mesma, né? E pode revelar uma pessoa muito segura, aquela pessoa de bem consigo mesma, né? Já quando alguém costuma abreviar o nome ou suprimir parte dele, quando assina, né, pode indicar um certo medo da rejeição e até mesmo uma insatisfação com alguma coisa com relação a si mesma, né, com relação a ela própria. Isso não significa que a pessoa seja insegura, tá? Ou que ela esteja insatisfeita com ela mesma, tá? Mas que alguma coisa aí na sua personalidade incomoda, né? Mesmo que seja alguma coisa que só incomode a ela e a ninguém mais, né? Tem alguma coisa que ela não gosta de deixar transparente ou até mesmo que ela queira esquecer. E pessoas que assinam usando somente as iniciais, né, por exemplo, do nome, dão a entender que elas possuem um profundo sentimento de culpa, às vezes, né, uma culpa interior. Isso não é uma regra, né, mas depende de outros elementos, obviamente, né, que devem ser considerados na análise, mas já serve aí como um indício ou um alerta, dependendo do que você está analisando ou do que você está procurando, né, tentando ajudar a pessoa principalmente. Já quando o nome e o sobrenome são escritos em planos diferentes, né, aquelas pessoas que assinam, fazem tipo um degrauzinho, né, que se assina aquele desnível entre um nome e o sobrenome, por exemplo, aí pode revelar conflitos internos da pessoa que faz ela se sentir dividida ou mesmo insegura consigo mesma, né, mostra uma certa autodesvalorização, né, e a grosso modo é como se a pessoa estivesse em cima de um muro, né, com um pé lá e outro cá. E o tamanho da assinatura também é importantíssimo, né? Assinaturas grandes geralmente são uma característica de pessoas com grandes ambições, né? Aquelas pessoas que querem aparecer, serem reconhecidas, né? Elas não se importam em se expor, né? Elas querem mesmo ser notadas, né? E já assinaturas pequenas, aquelas mais acanhadinhas, podem revelar pessoas que preferem se manter ali quietinhas, né? Que preferem passar despercebido e ficar só observando, né? Até o tamanho do nome com relação ao sobrenome traz informações importantíssimas, né? Nesse caso. Quando o nome é maior do que o sobrenome, inclusive pode sugerir que a pessoa está muito apegada a questões passadas, né? Ou mesmo presa aí a questões vividas na fase de infância muitas vezes, né? Em contrapartida, se o sobrenome é maior do que o nome na assinatura, já pode ser aí um indício de que a pessoa com essa característica na assinatura dá mais importância às necessidades sociais, né? Ela vive mais de aparência, né? Ela julga também as coisas, as pessoas pela aparência. Isso não significa que ela seja uma pessoa fútil, tá? Não é isso. Mas indica que dentro dos quesitos aí que ela utiliza para fazer seus julgamentos e avaliações, coisas, pessoas, né, situações, seja lá o que for, a aparência tem um peso muito grande nas decisões que a pessoa toma, né? Normalmente são pessoas mais imediatistas e mais materialistas.
O que não é nenhum desmérito, tá? Nem é um defeito, também não pode ser considerado uma característica negativa de forma alguma, tá? Em nenhum dos exemplos, aliás, que eu acabei de citar aqui, nada deve ser considerado como negativo, tá? Lembre-se que nós estamos falando em termos gerais, né? Fora de um contexto específico e sem considerar outras questões importantes que deveriam ser consideradas se você estiver fazendo uma análise, né, a leitura de uma pessoa. E é mais para você ter uma ideia do que é possível, né, de como nós podemos aí usar essas informações, né? Então veja lá, não vai me sair por aí julgando e taxando pessoas pela assinatura, né? É só com isso que eu estou falando aqui que você vai fazer merda, tá? Sendo bem claro. Tem muitas outras informações aí, né? Muitas coisas que devem ser informações que devem ser obtidas, né, só analisando a maneira como a pessoa assina, por exemplo. A inclinação para a esquerda, aquela assinatura caída, né, para trás, remete à origem, ao íntimo, né, e pode revelar características aí, ou mesmo bloqueios que vão desde a introversão até o egoísmo, né, já uma assinatura quando se escreve inclinada para frente, né, deitada para direita, mostra uma pessoa mais preocupada com o futuro, mais extrovertida, mais atirada e até mais aberta a novas situações, novas ideias e por aí vai, né? Por outro lado, também uma assinatura a prumo, aquela retinha, né, com as letras bem em pé, mostra uma certa isenção, né, uma imparcialidade, mas também dependendo de outras questões, aí pode mostrar até uma falta de comprometimento, né? Aquela pessoa que está ali se esquivando, né? Aquele estilo Pôncio Pilatos, né? Ou Pilatos, como é mais conhecido, ou foi mais conhecido, governador da província romana da Judéia aí entre os anos 26 e 36, né? Que segundo a tradição cristã é conhecido por ter sido o juiz que não interveio contra os fariseus na condenação de Jesus Cristo, né? A morrer na cruz e que lavou as mãos, né? Se eximiu das responsabilidades. Lembra muito nosso sistema judiciário hoje, né? Mas por outro lado também pode ser um bom sinal quando se está analisando questões de liderança, né? Porque justamente é o tipo de pessoa mais fria, né? Mais impessoal, né? E pessoas com essas características, né? Que não se deixam influenciar facilmente, pode até justamente por essa característica ser um excelente mediador, um excelente negociador, né? Já a continuidade, né, a maneira como a assinatura vai fluindo, né, ela está ligada ao inconsciente, como a pessoa enfrenta questões externas, né, o mundo exterior, o contato das pessoas com as demais, né, a reflexão, a maneira como ela raciocina, né, e como seus pensamentos podem fluir. E isso serve para nos dar uma ideia de confiabilidade, né, do grau de constância, do empenho da pessoa com relação a realizar aquilo que ela deseja, né, ou mesmo aquilo que ela se compromete aí a fazer, né, seja consigo mesma ou com outras pessoas, né. Então nós demos uma pincelada aí na questão da assinatura, mas tem uma coisa que eu tenho certeza que você deve estar se perguntando, se não tivesse perguntado agora, provavelmente você vai se perguntar daqui a pouco, a hora que você começar a assimilar tudo isso que a gente está falando, né? Se a assinatura nos dá tanta informação, então é muito simples, né? Eu vou começar apenas a fazer uma rúbrica, né? E eu quero ver quem vai ler a minha rúbrica, ou melhor, me ler pela rúbrica, né? Então, meu amigo, minha amiga, e aí, como que se diz no ditado popular, você acabou de atirar no próprio pé, né? A rúbrica também traz muitas revelações, né? E ela revela tanto quanto a assinatura e às vezes até muito mais, né? No meio da grafologia se costuma dizer que quanto menor a rúbrica, maior é a personalidade, né? Ou seja, quanto mais simples a assinatura e a rúbrica, não deixa de ser uma assinatura mais segura, a pessoa se sente aí consigo mesmo, né? Não rúbricas aí mais muito rebuscadas, né? Aquelas mais cheias de idas, de voltas, fechadas de linhas, de enfeites, podem revelar insegurança, uma dependência, imaturidade e até mesmo aí uma necessidade de se esconder, né? Já que existe a omissão do nome, né? E é um sinal claro de medo, rejeição, que permanece latente no inconsciente do sujeito, aí, né? Da pessoa. E da mesma forma, rúbricas ilegíveis, né? Aquelas onde não aparece nenhum nome, né? Que são só rabiscos basicamente, sem nenhum significado aparente, pelo menos legível, né?
pode ser entendido como uma fuga, né? Aquela pessoa evasiva, aquela pessoa mais lisa, que tem medo de se mostrar, né, do jeito que ela é, e pode indicar também um certo sentimento de inferioridade, né, o temor do desconhecido. E esse é um tema muito fascinante, né? Ele é tão fascinante quanto a numerologia. E eu poderia passar horas aqui falando, né? A ideia aqui é apresentar novos conhecimentos, novas ideias, né? Há muitas coisas aí que podem e precisam ser consideradas, né? A grafologia envolve muitos detalhes. O jeito, a posição como a assinatura é colocada no papel, ela nos fornece muitas dicas sobre a pessoa, a inclinação, não das letras, né? Na inclinação das letras nós falamos há pouco, mas a inclinação da assinatura em si, né? E até a posição dela mais para um lado, mais para o outro, mais para a esquerda, no centro, mais para a direita, né? Em relação a uma linha de referência. Tudo isso nos permite entender o temperamento de uma pessoa. A direção da assinatura, inclusive, pode revelar o estado de ânimo da pessoa, né? Uma assinatura ascendente, aquela que sobe no sentido da escrita, né? Já vai para cima, ela pode revelar um certo otimismo, uma iniciativa, uma ambição, né? Enquanto que aí uma assinatura já paralela à linha de base, aquela escrita bem na horizontal, pode mostrar uma pessoa participativa, cooperativa e mais tradicionalista, né? Uma pessoa boa de seguir regras. Já uma assinatura descendente, aquela que desce, né, no sentido da escrita, né, do começo para o final, ela pode alertar para uma pessoa desmotivada, né, às vezes até uma pessoa depressiva, quem sabe. O mais interessante é que tudo isso é muito dinâmico, né? E eu não me lembro se eu falei isso já no vídeo, né? A gente vai ficando velho e vai esquecendo as coisas, mas tanto a assinatura quanto a nossa escrita varia conforme o nosso estado de humor, né? Conforme o momento que nós estivermos vivendo, conforme as coisas que nós estivermos enfrentando. E o legal de tudo isso, né? Porque ela nos permite, além de ter um entendimento da nossa personalidade natural, ela também nos dá um grande panorama da nossa condição no momento que nós estamos tentando entender, né? O mais importante de tudo isso é entender que existe um pouco de instabilidade, né? Um pouco de incerteza e inconstância em todos nós, né? Todo mundo se sente um pouco inseguro às vezes, né? Isso é natural, como ser humano nós pensamos constantemente e alguns de nossos pensamentos aí podem ser recheados de medos, de conflitos. E, obviamente, que isso pode levar a pensamentos de insegurança que levam a outros problemas, né? Problemas nos relacionamentos, problemas na nossa carreira, problemas na nossa vida cotidiana em geral. Mas é muito importante entender que na grafologia, né, assim como na numerologia, não existe nada negativo, não existe nada ruim, né? Tudo é conhecimento, tudo é informação e orientação, e que todas as técnicas e métodos são, na realidade, uma maneira que nós aprendemos a lidar aí com os nossos pensamentos, com a nossa insegurança, né, com os nossos conflitos, e é isso que ajuda a viver uma vida com mais confiança e com mais alegria, né? O importante, na verdade, é ter alegria, né? Sentir a alegria de viver. A insatisfação é sempre o seu pior inimigo, né? Porque ela traz aí consigo aquela sensação de que você ou suas realizações nunca são suficientes, né? E antes que alguém me chame lá no WhatsApp perguntando se adianta então mudar a assinatura, não adianta. Tá? A informação não está no que você escreve, tá? Não está nas palavras, melhor dizendo. Né? O que está escrito não importa nem um pouco. Na análise grafológica se considera os traços, né? Aquelas características da escrita principalmente, e é daí que vem a maioria das informações, né? Do seu jeito de escrever, da forma das letras e etc. Não no que está escrito. E aproveitando, se você quiser saber mais sobre a mudança de assinatura pela numerologia, lá na descrição desse vídeo também tem um link para você solicitar gratuitamente o meu e-book Mito ou Verdade, a Mudança de Assinatura. Lá está tudo muito bem explicado, com apresentação, começo, meio e fim. Vai lá, peça sua cópia, ela é de graça e você vai entender perfeitamente porque eu digo que não funciona, tá? Por hoje vamos ficar por aqui. Eu quero convidar você mais uma vez a conhecer o meu livro Sagrado e Secreto. Não é mais um e-book, agora é um livro, tá? Se você se sentiu melhor depois de assistir esse programa, né? Se você se sentiu mais animado, se você se sentiu mais feliz, deixe o seu like, né? Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite e se inscreva. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção, principalmente pela sua companhia. Um forte abraço. E eu estou te esperando lá no nosso próximo vídeo. Até lá!